Então, na aula anterior, nós falamos sobre o resgate à missionalidade da igreja, ou seja, nós vimos através do Antigo Testamento como a nação de Israel, enquanto povo de Deus, deveria ser um povo que sai da sua zona de conforto e vai em direção à submissão de Deus no guiar da história. Nós falamos sobre como nós somos abençoados para abençoar, como nós devemos viver de um modo distinto, ou ao menos fomos chamados para isso, e como também nós vivemos de modo sacerdotal. O Antigo Testamento visa propor aqui para todas as nações, mostrar ao mundo o que o relacionamento de um povo com o seu Deus é capaz de gerar. Então, um equívoco, às vezes, é tentar olhar para a igreja apenas a partir do Novo Testamento. E claro, o nascedouro da igreja, como nós já vamos falar, de fato acontece no Novo Testamento, mas a narrativa do povo de Deus na história vem de muito antes. Então, para nós discutirmos missionalidade, biblicamente falando, nós temos que resgatar toda a narrativa bíblica. Mas, passando pela história, passando pelos profetas, passando pelo Antigo Testamento, o que acontece é que toda a nação de Israel nutria a esperança do Messias, nutria a esperança daquele que haveria de vir e tirar o pecado do mundo, como haveria de dizer João Batista. Em Atos capítulo 2, nós vemos aquilo que nós chamamos do nascedouro da igreja. Essa comunidade que não apenas nasce já apenas para si, mas essa comunidade que nasce como um povo de testemunho. Porque a primeira coisa que acontece ali em Atos 2, se nós formos observar, é que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre aqueles discípulos que estão no quarto superior, quando o Espírito Santo vem como cumprimento da promessa, não apenas das profecias do Antigo Testamento, mas da promessa de Atos 1:8 que Jesus havia dado, que ele havia dito: o Espírito Santo, ele virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando isso acontece em Atos 2, qual é a primeira coisa? Qual é a primeira evidência? Não apenas aquela realidade dos discípulos de Jesus glorificando a Deus em diferentes idiomas, mas efetivamente a primeira evidência de um povo cheio do Espírito Santo é o testemunho. De modo que as nações, várias pessoas de vários lugares do mundo estão ali se perguntando: o que está acontecendo? Será que esses homens estão bêbados? E aí a palavra de Deus diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele começa então a explicar aquele fenômeno e ele começa a pregar o Evangelho. E Atos 2 vai dizer que naquele dia, o primeiro dia, o nascedouro da igreja, mais de 3.000 pessoas são adicionadas à comunidade dos discípulos de Jesus. Ou seja, ela já nasce como uma comunidade em missão, como um povo que deveria, tal como o Antigo Testamento havia dito, ser luz para os gentios. Tal como Jesus havia dito: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, aquele trecho dos versículos 13 a 16. Então, a essência da missionalidade, ela não é nova. Porque quando nós avançamos um pouquinho ali no início da igreja, quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo de número 8, existe um trecho interessante ali. Capítulo de número 8, logo após o martírio do Estevão, ou seja, o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo, aquele diácono que ajudava nessas questões de uma justiça social, do caráter diaconal mesmo da igreja, ele é martirizado. Saulo de Tarso é testemunha de tudo aquilo. E o texto sagrado vai nos dizer que Saulo, ele devastava a igreja. Saulo, ele começou a perseguir, não apenas em Jerusalém, mas até no relato da sua conversão em Atos 9, nós vemos que ele já expandia o nível e a abrangência da sua perseguição. Mas então, em Atos capítulo 8, a perseguição se dá de uma maneira tão grandiosa que é dito ali que todos, exceto os apóstolos, são dispersos. Ou seja, todos os discípulos de Jesus que habitavam Jerusalém acabam sendo dispersos por diferentes nações. E aí, quando a gente lê isso de uma maneira um tanto desatenta, nós somos tentados a pensar: puxa vida, a igreja estava indo tão bem e agora, através da perseguição, quem sabe isso vai ser um revés para a igreja. Atos 8, início do capítulo, vai dizer que eles se dispersam, mas apenas alguns versículos depois, diz também que todos aqueles que haviam sido dispersos pregavam o evangelho por onde passavam. O que isso tem a ver com o nosso tema da missionalidade? Tudo, porque para a igreja primitiva, discipulado e missão jamais estariam desassociadas.
Hoje, a verdade é que quando nós falamos de igreja missional, nós estamos sendo até um tanto redundantes. Nós queremos usar o termo, nós precisamos usar o termo para sermos pedagógicos, mas a verdade é que falar de uma igreja missional, uma igreja que faz missão, é uma coisa que sequer deveria ser necessário, porque para os primeiros discípulos de Jesus não existia discipulado sem missão. Se todos os que haviam sido dispersos pregavam o evangelho, quais discípulos pregavam o evangelho? Bom, todo discípulo de Jesus, por onde quer que ele passasse. Então, não é nova também essa expressão na história da teologia. No século passado, Barth já falou sobre isso, missiólogo Leslie Newbigin já falou sobre isso, David Bosch já falou sobre isso, e quem sabe alguns que ainda não usavam a nomenclatura da missionalidade, mas já trabalhavam com essa ideia de um Deus que está em missão na história, um Deus que desde o início de todas as coisas está ativamente envolvido em missão e chama para si um povo para o cumprimento dessa missão. Aliás, alguém certa vez já disse que a igreja não tem uma missão, é a missão que tem a igreja. Ou seja, Deus tem uma missão de redimir todas as coisas para a sua honra e para a sua glória, e para isso ele chama um povo. O povo missional do Antigo Testamento, que ainda é étnico, mas um povo de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. Esse povo que nós chamamos de igreja. Esse povo que foi encarregado da missão, só que agora empoderados também pelo Espírito Santo de Deus. Teólogo alemão falecido na época da Alemanha nazista, Dietrich Bonhoeffer, disse que a igreja só é igreja quando é para os de fora. E meus irmãos, em tempos onde nós vivemos batalhas enormes, em tempos de relativismos e subjetividades, é crucial para a vitalidade da igreja e para a fidelidade no cumprimento da missão que nós resgatemos a identidade missional da Igreja de Jesus. Eu quero te convidar a refletir e caminhar conosco nessa jornada. Que Deus te abençoe.